Queridos irmãos, graça e paz. Eu não sei qual tremor é pior, se é o que está ali tocando ou se daqui é maior. Daqui é maior. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Nós estudaremos os versos 1 a 10. E eu peço que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para estudarmos esta passagem. No último domingo, queridos, nós estávamos com um pregador convidado aqui na igreja e também celebramos aqui um culto em ação de graças pelo aniversário da cidade. E por esta razão, nós saímos um pouco da série bíblica que nós estamos desenvolvendo ao longo do mês de maio. Então, neste mês de maio, nós estamos desenvolvendo a série Luzeiros no Mundo. Já pregamos outras passagens aqui na igreja dentro desta série. E hoje, então, nós vamos retomar a série e no próximo domingo, permitindo Deus, então, esta série será encerrada. O verso bíblico que nós pedimos que vocês memorizassem está no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 5, o verso 16. Eu farei a leitura uma vez e depois nós leremos juntos. A palavra do nosso Deus declara: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, a uma só voz, leiamos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Eu confesso que eu não fiquei muito conformado com a leitura de vocês, não. Acho que a gente consegue ler mais forte, tá? Vamos lá, juntos, a nossa voz? Leiamos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Então, esta é a série que nós estamos desenvolvendo. E agora nós vamos voltar a nossa atenção para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Antes de fazer a exposição destes versos, permita só trazer algumas informações para você, para que você entenda bem o que é que o apóstolo Pedro tinha em mente para os leitores originais e o que é que se aplica também para a nossa vida hoje. Então, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para aqueles irmãos que estavam sendo considerados por ele aqui na carta como estrangeiros e peregrinos. Aqueles irmãos estavam espalhados em diferentes lugares. Se você quiser, você pode ver isso no capítulo 1, versículo 1 e 2, quando o texto declara: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro escreve para aqueles que estavam espalhados e eram reconhecidos como estrangeiros e peregrinos. Esses nossos irmãos que recebem esta carta, como pode ser observado em diferentes momentos ao longo da mesma, eles estavam enfrentando um tipo de marginalização social, eles estavam enfrentando calúnias, eles estavam enfrentando discriminação, porque eles haviam decidido não se amoldarem à cultura dos seus dias, mas eles haviam decidido preservar os valores do reino, preservar os valores cristãos. E por conta disso, então, eles passaram a sofrer essa espécie, digamos, de perseguição. Pedro escreve com um propósito. Qual é o propósito? Capítulo 5, versículo 12 da carta, declara qual é o propósito do apóstolo Pedro. É encorajar e testemunhar da verdadeira graça de Deus, na qual aqueles irmãos deveriam permanecer. Então, Pedro estava encorajando aqueles irmãos a permanecerem firmes na graça. Nós não vamos ler os textos, irmãos, mas eu quero citá-los apenas para que vocês
tenham em mente, também não citarei todos, se nós fôssemos citar todos aqui, nós encontraríamos mais de 15 menções na carta ao sofrimento. Então, Pedro fala sobre sofrimento ao longo de toda a carta. E no capítulo 1, verso 6, fala das múltiplas provações. No capítulo 2, versículo 12, no capítulo 3, versículo 16, das campanhas de difamação contra os cristãos. E no capítulo 4, verso 12, fala de uma prova de fogo que aqueles irmãos enfrentavam. E Pedro, então, trata dessa ideia do sofrimento. A pergunta que surge é, diante desse sofrimento, será que eles deveriam, de fato, permanecer firmes e aproveitar as oportunidades para falar da luz de Cristo, do amor de Deus e da salvação oferecida em Cristo? A resposta é sim. As circunstâncias adversas, elas não deveriam anular o propósito da vida cristã. As circunstâncias adversas não deveriam anular a missão daqueles irmãos naqueles dias, e nós podemos fazer uma transposição sem nenhuma dificuldade, dizendo que os nossos sofrimentos, as circunstâncias adversas que nós enfrentarmos em nosso tempo, elas também não devem anular o propósito da nossa vida, elas também não devem anular a nossa missão. Pelo contrário, a pressão do mundo é o cenário ideal para brilhar como luzeiro, proclamando, no caso, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, então, nós chegamos no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Porque aqui o apóstolo Pedro vai falar exatamente desta proclamação, deste anúncio da luz de Cristo ao mundo. E eu quero que você me acompanhe, então, agora, o estudo da palavra, dos versos 1 a 3. Eu quero que você observe comigo, nesses versos, que a proclamação aqui, ela está condicionada à transformação do caráter. A proclamação está condicionada à transformação do caráter. Olhe para a sua Bíblia e veja o que está escrito nos 3 primeiros versos do capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como luzeiros no mundo, nós não podemos iluminar o mundo se estivermos obscurecidos por pecados. E Pedro, então, está trabalhando aqui essa transformação do caráter. E ele trabalha essa transformação do caráter por meio de duas atitudes que eu quero que você veja aqui comigo. A primeira atitude, no verso 1, é a atitude de despojar-se. A segunda atitude, nos versos 2 e 3, é a atitude de apropriar-se. Então, olhe para o verso de número 1 e veja, primeiro, a atitude de despojar-se. Veja o que o texto vai falar: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. A palavra despojar aqui, ela carrega a ideia de tirar uma roupa suja, tirar uma roupa contaminada e colocar essa roupa fora. Você se recorda certamente do que está escrito em Lucas capítulo 15, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola do pai prodigioso. O filho pede herança, vai embora e retorna. E quando ele retorna, uma das primeiras providências do pai para aquele filho é tirar as vestes sujas e dar vestes novas para o filho. Claro, é uma ação graciosa da parte de Deus sobre a vida daquele que está sendo resgatado e restaurado. E o que nós estamos percebendo é que Deus, ele opera deste modo, de um modo poderoso e gracioso, para de fato trazer vestes novas sobre a nossa vida.
Mas a aplicação que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, queridos, é chamando a sua atenção e a minha atenção para o fato de que, uma vez que o Pai Celestial nos dá vestes novas, nós não podemos ter prazer em andar com vestes sujas. Nós precisamos, de fato, despojar, tirar toda peça de roupa suja, tem que ser lançada fora. E é isso que está falando aqui o verso de número 1. Mas note agora que o apóstolo Pedro, ele ainda vai especificar algumas das coisas que devem ser lançadas fora. E eu quero que você veja então essas coisas no verso de número 1, porque ele vai falar maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. É disso que ele está falando. O que é a maldade? A maldade aqui é aquele desejo deliberado do coração de provocar dor, de provocar sofrimento, de provocar o mal do outro. Pedro, então, está dizendo, aquele que foi salvo em Cristo Jesus não deve nutrir no coração esse tipo de maldade. Isso não tem que estar em vós. Você segue no texto e vai falar ainda sobre dolo. Dolo aqui deve ser entendido como um espírito traiçoeiro. É como se fosse aquele jeitinho brasileiro, a expertise brasileira e desonesta para tirar vantagem sobre o outro, agindo assim, de maneira maldosa, o dolo e a maldade andando de mãos dadas. Pedro fala, tira isso, não está certo. O texto segue e ainda fala sobre hipocrisia. O termo hipocrisia aqui é emprestado dos teatros gregos, onde os atores utilizavam as suas máscaras ou encenavam como personagens que contavam a história de alguém que não era a história real deles. Então Pedro está dizendo, você que foi resgatado em Cristo, não deve viver como se estivesse utilizando máscaras. Não é assim. Ele segue e ainda fala sobre inveja. E a inveja não é muito difícil nós entendermos o que significa, mas é aquele sentimento alojado no coração de alguém que não consegue ter alegria por ver o sucesso do outro, a bênção sobre a vida do outro, a alegria do outro, e ele então quer tomar o lugar do outro, a vida do outro, a posse do outro, porque ele não consegue se alegrar porque o outro tem e ele não tem. E Pedro ainda vai falar aqui de maledicência. O que é a maledicência? Ou como que a maledicência se expressa? A maledicência se expressa em usar a língua como uma espada afiada para ferir a honra do outro, fazendo isso pelas costas, sem dar ao outro o direito de defender-se. Pedro está dizendo assim, irmãos, vocês que querem proclamar o Evangelho, vocês que querem viver como luzeiros do mundo, não devem nutrir no coração de vocês esses tipos de pecado. É necessário despojar-se disso. Mas o texto segue, agora no verso 2 e 3, ele fala do apropriar-se. Apropriar-se do quê? O verso 2 e 3 fala, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Do que Pedro fala? Pedro fala a partir de uma figura ou de uma analogia, né? Ele coloca a vida do cristão em comparação com a vida do bebê, que quando está com fome, berra, chora, porque ele quer ser alimentado, ele tem pressa em ser alimentado. Ele tem uma ansiedade por aquilo que precisa saciar a necessidade dele, e ele está ali, então, chorando. E Pedro está dizendo assim, olha, que bom seria se nós, nesse apropriar-se, tivéssemos a mesma ânsia de um bebê desesperado pelo leite materno, a mesma ânsia desse bebê em consideração com a palavra de Deus. Infelizmente, queridos, não são poucos aqueles que se declaram cristãos e que falam que querem ser luzeiros no mundo, mas que não abrem a Bíblia, não leem a Bíblia, não ouvem a voz de Deus. A Bíblia se torna muitas vezes um objeto decorativo dentro de casa, que nunca é aberto. E é usado às vezes no final de semana. Às vezes no final de semana, porque
Hoje, com os aplicativos de Bíblia, nem sempre andamos com a Escritura, ou com a palavra, ou com a Bíblia, com o livro na mão. Mas o fato é que tem muito membro de igreja que não lê Bíblia. E Pedro está dizendo que bom seria se nós tivéssemos a mesma postura dos bebês e desejássemos a palavra de Deus, o constante alimento para a nossa saúde espiritual. E aí, ele segue ainda no verso, ele vai dizer, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Perceba uma coisa aqui nesse verso, a vida cristã, ela precisa estar em movimento, em um movimento crescente. É triste quando nós falamos de determinadas pessoas que admitiram que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas elas não cresceram na fé, elas não amadureceram, elas não evoluíram na sua vida com Deus, elas estão estagnadas. Elas não conseguem, por exemplo, saber qual é a sequência dos livros bíblicos. Eu estou contando isso aqui só para poder vocês entenderem o tamanho do problema que nós enfrentamos. Viram? Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Naum? Está na Bíblia? Como assim? Eu nunca li esse negócio, não. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que a vida cristã tem como alvo esse crescimento, um crescimento saudável. E nós estamos falando aqui do crescimento como cristão, como cristão. Mas quem é que vai experimentar isso? O verso 3 declara que experimenta isso somente aqueles que de fato já tiveram a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, aqueles que viram a bondade de Deus sendo estampada sobre a sua vida por meio de Cristo Jesus, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvá-lo e confessou Jesus. Então, compreenda. Se você e eu afirmamos que conhecemos a Cristo e que experimentamos da bondade de Deus na nossa vida, nós somos chamados para crescer espiritualmente, alimentando da palavra e despojando de todo o pecado para a glória de Deus. Agora, avance dos versos 4 a 8 e veja que a proclamação ela não está condicionada somente à transformação do caráter, mas ela está condicionada também à intimidade com Jesus Cristo. Sim, quanto mais experimentarmos de intimidade com Cristo, mais encorajados e fortalecidos para testemunhar da luz de Cristo no mundo nós seremos. Versos 4 a 8, a palavra nos diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Compreenda algo. Como luzeiros no mundo, nós não refletiremos nenhuma espécie de luz se nós não estivermos em plena intimidade com Jesus. Nós precisamos desfrutar dessa intimidade com Cristo se nós queremos de fato viver como luzeiros no mundo. Veja o verso 4 e você vai começar a compreender o que eu estou dizendo agora, observando o próprio texto bíblico. A primeira palavra no verso 4 é chegando-vos. O apóstolo Pedro está dizendo que é necessário aproximar-se intimamente. Esta palavra remete à ideia de entrar em comunhão, em uma comunhão estreita.
é de andar em pleno acordo. Pedro está dizendo assim: olha, aproximem-se, andem em pleno acordo, desfrutem de plena comunhão, de uma comunhão estreita. E aí você segue olhando o verso 4 e diz assim: chegando-vos para ele. Ele quem? Quem é esse ele que está sendo mencionado aqui no verso 4? E aí Pedro vai dizer: ele, a pedra que vive. Opa, peraí, Pedro. Ele, a pedra que vive? Pedra que vive? Como assim pedra vivendo? Não está fazendo muito sentido, Pedro. É claro, Pedro está falando aqui usando uma imagem para apontar um significado além desta imagem. Pedro está falando de Jesus Cristo como a rocha que foi rejeitada pelo sistema humano, mas que foi escolhida, que é preciosa e que é a fonte de vida estabelecida por Deus. O que Pedro então está afirmando é que quando nós nos unimos a Jesus Cristo, que está sendo retratado como a pedra que vive aqui, nós desfrutamos de comunhão com Ele e somos transformados em pedras vivas, como se fosse uma edificação, um prédio que está sendo construído. E Cristo é a principal pedra, o que fundamenta tudo. E nós estamos sendo construídos sobre Ele, sustentados por Ele. Pedro está falando disso. E ele, veja aqui no verso 5 ainda, ele vai falar: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É interessante isso aqui, porque Pedro está falando da sua vida e da minha vida como templos que agora recebem da presença de Deus, mas não somente como templos que recebem da presença de Deus ou casa espiritual, mas Pedro está falando de trabalho, de adoração, de serviço litúrgico, porque ele fala que nós somos sacerdotes, ou como sacerdotes que foram santificados. Para quê? Você olha para o verso 5, está escrito: para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Os sacrifícios espirituais têm a ver com a entrega do nosso corpo, a entrega da nossa mente, a entrega do nosso coração, a entrega dos nossos lábios, a entrega das nossas obras em louvor, honra e glória àquele que nos salvou. E somente a Ele. Mas veja o detalhe. Tudo isso só acontece porque Jesus Cristo é aquele que nos dá o livre acesso à presença do Pai. Olhe ainda para o verso 5 e você vai ver: sacrifícios espirituais agradáveis a quem? A Deus. Por intermédio de quem, queridos? Por intermédio de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Sabe o que significa? Sem Jesus não há culto a Deus. Mas quando nós estamos unidos a Cristo, nós podemos nos achegar junto ao trono da graça para glorificar ao Senhor. Porque o Senhor Jesus é aquele que nos dá esse acesso ao Pai. Os versos 6 a 8 vai nos mostrar uma separação que não pode ser negada. Porque quem é que está sendo chamado para se achegar a Cristo e entregar esse culto de louvor e adoração por meio de Cristo diante do Pai? Quem é? É somente aquele que creu em Cristo. Porque não tem como os que não creem em Cristo fazerem isso. Veja os versos 6 a 8. Por isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os que não creram, que aqui no texto são chamados de descrentes. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Aqueles que creem recebem vida e no dia do juízo final não serão envergonhados. Mas aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, eles procuram caminhar, mas se esquecem da pedra revelada, Cristo Jesus, e eles tropeçarão e no dia do juízo serão então condenados de uma maneira inescapável. O que nós estamos entendendo, então, dos versos 4 a 8, é que a proclamação está condicionada à intimidade com Cristo. Então, meu irmão, para que você, de fato, viva a realidade de um luzeiro no mundo, brilhando, é necessário que você e eu estejamos cada vez mais unidos a Cristo, em comunhão com Cristo, em intimidade com Cristo. Mas se nós não estivermos desfrutando desse relacionamento com Jesus, nós não teremos luz nenhuma para apontar ao mundo. Os versos 9 e 10 agora. Olhem para esses dois versos. E o que nós vamos ver agora é que a proclamação aqui está condicionada ao propósito da salvação. Então nós vamos proclamar a luz de Cristo no mundo, porque Deus estabeleceu isso como meta. Versos 9 e 10, eu quero convidar você para fazer a leitura comigo, a uma só voz. Vamos ler juntos? A uma só voz, leiamos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro, ele continua falando do contraste que já está sendo mencionado do verso 6 ao verso 8, mas agora ele vem com a palavra definitiva. Vós, porém, eu quero falar agora com você que creu em Jesus. Agora Pedro não vai se referir mais aos descrentes, mas Pedro vai falar com os crentes. Vós, porém, e ele estabelece isso então. Claro, chamando a atenção, primeiramente, para a identidade daqueles que foram salvos. E veja a identidade daqueles que foram salvos no verso 9. Admita antes disso que essa identidade que está sendo mencionada, ela é a identidade de todos aqueles que foram salvos. Então, não é para você bater no peito para dizer que é só sua, mas é uma identidade coletiva. Então, quem creu em Cristo partilha disso. Vós, porém, e não somente você, não, vós, porém, os que creram em Cristo. Isso significa que todos nós estamos unidos nessa descrição que vai ser feita a partir de agora. E qual é a descrição que vai ser feita a partir de agora? Você começa então, primeiro, Pedro vai dizer, vós, porém, sois, primeiro, raça eleita. Na ideia de que nós fomos escolhidos por Deus. E Deus, quando escolheu a sua vida e a minha vida para desfrutarmos do seu amor, Deus olhou para você e para mim e não viu em você e em mim absolutamente nada de bom que pudesse encantar os olhos dele. Mas mesmo sendo nós feios, mortos, em nossos pecados e delitos, sem termos nada em nós que pudesse atrair os olhos de Deus no sentido de que fizemos alguma coisa a Deus e merecemos, Deus mesmo assim olhou para você e para mim com amor e decidiu salvar a sua vida e a minha vida. Raça eleita. O texto segue. Sacerdócio real. Nós, então, agora somos chamados para servir ao Senhor. No Antigo Testamento, essa linhagem de sacerdotes estava restrita a um grupo, mas agora não. Todos nós somos chamados para sermos servos, para prestarmos ao Senhor um serviço. E aqui é interessante que sacerdócio real, na ideia de que nós estamos debaixo do senhorio daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Nação santa. Você se recorda que esses irmãos estavam espalhados como
peregrinos, estrangeiros, porque eles decidiram não viver uma vida à semelhança daqueles que se entregavam aos pecados no mundo. E eles estão sendo chamados de nação santa porque eles estão vivendo numa realidade de contracultura. Enquanto o mundo estabelece um discurso com as suas ideologias, com as suas filosofias, querendo destruir a família, querendo destruir a igreja, fazendo escolinha de carnaval para ridicularizar a família, conforme os padrões da Escritura, nós, porém, como nação santa, não vamos abrir mão dos valores da palavra de Deus. Povo de propriedade exclusiva. Olha só. Talvez você já tenha visto isso aqui naqueles adesivos de carro, né? Mas aqui não é adesivo de carro, não. Está falando de vida. E a ideia de propriedade exclusiva aqui tem a ver com o tesouro particular do rei. Nós somos como tesouros desse rei, que fomos comprados por um alto preço. E qual foi o preço, queridos, que foi pago pela sua vida e pela minha vida? Foi o precioso sangue de Jesus. Aqueles irmãos no primeiro século estavam sofrendo as acusações indevidas, passando por algumas lutas nesse sentido, mas Pedro está dizendo assim, olha, por mais que o mundo esteja dizendo que vocês são desse jeito, não ouçam a voz do mundo, ouçam a voz de Deus. E para Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você consegue ainda olhar no verso 9 a declaração da missão. Está aí estampada. Basta você olhar para o verso 9, porque fala a fim de. Existe uma finalidade. Deus fez tudo isso na sua vida e na minha vida com uma finalidade. A finalidade é que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe uma finalidade estabelecida, um alvo a ser alcançado. E isso foi dado para você e para mim como servos do Senhor. Nós não podemos negar esse fato. Mas quando nós olhamos aqui, fala a fim de proclamardes. E o proclamar aqui envolve anúncio, declarar publicamente, testemunhar abertamente. Você e eu somos chamados para testemunhar abertamente. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Se você por acaso se envergonha de ser reconhecido como cristão, saiba que o que você vai receber da parte de Cristo é rejeição. Aí diz assim, proclamardes, e fala assim, as virtudes. As virtudes. No contexto da cultura grega, a palavra virtudes aqui era usada para falar dos atos heróicos, da excelência moral dos guerreiros, dos ícones gregos. Mas aqui não é esse o ponto. Aqui nós estamos sendo chamados para falar das virtudes ou dos atos salvíficos e históricos realizados por Jesus Cristo em nosso favor. Estamos sendo chamados para falar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da segunda vinda, porque nós, como igreja, estamos aguardando o retorno do Rei. Diz ainda no verso 9, Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja a maneira que nós fomos resgatados. Gente, nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Recebemos vida. E aí vem o verso 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Há um consenso entre alguns estudiosos de que esse verso 10 é um regresso àquilo que acontece lá atrás, no Antigo Testamento, por meio da teologia do livro do profeta Oséias.
o não meu povo, que se torna povo, a transformação. A ideia, então, é que existe uma reviravolta, e essa reviravolta é provocada pelo poder e pela graça de Deus aplicada sobre a vida daquele que antes estava afastado de Jesus, mas que agora foi resgatado para andar com Jesus. Daquele que antes estava no mundo gentil e pagão, mas foi resgatado agora para andar como um cristão, vivendo para a glória de Deus. E tudo isso por quê? Porque foi alcançado pela misericórdia. A misericórdia de Deus. Deus olhou para você, olhou para mim, viu a sua miséria e a minha miséria, e com o seu coração compadecido veio ao seu encontro e ao meu encontro, e decidiu não aplicar sobre a sua vida e sobre a minha vida a sentença de morte eterna, mas ele aplicou sobre o seu filho a ira, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Nós deixamos de receber aquilo que merecíamos receber. Misericórdia é exatamente isso. Deus deixou de aplicar sobre você e sobre mim o que nós merecíamos e aplicou sobre o seu Filho amado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos. E sendo salvos, proclamar as suas virtudes no mundo que está perdido. Eu concluo, queridos, esse nosso estudo desta passagem, primeiro convidando você para fazer um autoexame. Sim, um autoexame. Você que está aqui hoje no templo e você que nos acompanha pela transmissão, assim como eu quero convidar você para fazer um autoexame. Que tipo de roupa suja? Dessa que foi descrita aqui no verso de número 1. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência ou qualquer outra peça de roupa suja. Estamos precisando lançar fora. Será que no nosso ambiente de trabalho, de estudo, no lugar onde nós frequentamos, seja para lazer ou para atividade física, ou qualquer que seja, será que as vestes que temos levado para esses lugares são vestes que apontam para a nova vida que recebemos em Cristo? Ou as pessoas que estão à nossa volta estão contemplando em nós peças de roupas sujas? Mas eu quero ainda convidá-lo para fazer um outro exame. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Seja franco agora. O que no seu dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, o que você tem feito de fato para buscar a intimidade com Jesus? Nesse seu relacionamento com Jesus, ele tem sido um amigo próximo ou distante? Mas eu gostaria ainda de te dar uma palavra de encorajamento. Se por causa do seu testemunho em Jesus Cristo, você estiver passando por algumas lutas, rejeição, calúnia, isolamento, eu gostaria de lembrar a você quem você é diante de Deus. E você é descrito pela palavra como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva. Alguém que recebeu misericórdia e agora é um instrumento nas mãos de Deus para fazer a luz de Cristo brilhar através da sua face. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor nesse instante. Se há alguma peça de roupa suja que precisa ser deixada, fala isso para Deus hoje. Peça que Ele, por obra do Espírito Santo, te auxilie. Se você hoje quer viver um dia de renovo,
Você entendeu que precisa buscar a intimidade com Jesus. Você não está vivendo assim essa intimidade como deveria. Fala isso para Jesus. Ô Senhor Jesus, me perdoa. Eu tenho sido um amigo que está andando distante do Senhor e eu quero me aproximar mais. Me ajuda. Fala isso para Ele. Converse com o Senhor nesse instante. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos orar a Deus, pedindo que Ele nos renove. E se você puder, fica de pé e vamos fazer essa oração juntos, cantando, pedindo que Ele renove a nossa vida e nos encha. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova. Agora só a igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Vamos juntos, porque tudo que há, mais uma vez. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Acolhe, ó Deus, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Dá-nos graça para enxergarmos, ó Pai, essa obra tão maravilhosa que o Senhor realizou em nós, a fim de vivermos como luzeiros desse mundo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, ó Deus, que antes não éramos povo, mas fomos alcançados pela misericórdia e hoje somos amados. Renova-nos, ó Deus, para vivermos na tua doce presença hoje e sempre. E agora, queridos, ide em paz. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça do Cordeiro amado Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Necessita ser do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração